Certinho. Então, boa tarde, meninas. Em relação à nota da sondagem do livro, quem quiser saber a nota, é só me chamar lá no privado, me chama lá no WhatsApp que eu mando para vocês, tá? A nota de cada um. Pode me mandar um oi lá, que eu mando para vocês, certo? Então, vamos lá. Página 30. Continuamos falando sobre a Amazônia, né? Ó, esse livro, esse volume 4, está voltado literalmente, né? Está voltado todo para a Amazônia. Todos os textos até agora sobre a Amazônia, né? Mais um agora. A Amazônia antes dos Andes. O que é Andes, meninos? Cordilheira, né? Cordilheira dos Andes. Um das paisagens mais belas, né? Cordilheira dos Andes, eu acho bonito. Então, vamos lá. Com base em dados geológicos, aliados a informações sobre a história evolutiva das espécies, filogenia, obtidas por meio de estudos moleculares, a equipe de Karina Horn conseguiu separar dois momentos bem distintos da Amazônia. Um antes e outro depois do soerguimento dos Andes. Há mais de 10 milhões de anos, o que conhecemos hoje como Amazônia ocupava uma área muito maior, denominada de Pan-Amazônia, que chegava ao Oceano Pacífico. Em determinado momento, essa área se estendeu para o sul, chegando a alcançar a parte norte da região do Paraná. A paisagem dominante eram rios e ambientes costeiros, com o mar presente na parte norte do continente. Havia um divisor de águas na região leste, que fazia com que a maioria dos rios corresse de leste para oeste, ao contrário do que ocorre hoje em dia. Com o passar do tempo, esse divisor de águas foi migrando para o oeste e ocupou uma parte central da Amazônia. A rede hidrográfica foi dividida, com rios correndo de leste para oeste e outros de oeste para leste, desembocando no Oceano Atlântico. Então, tudo mudou. Então, tudo começou, né, lá no Oceano Pacífico, né, que hoje, né, desembocou, né, o que é desembocar? Cresceu, né, e chegou até o Oceano Atlântico. Número 7. Para comprovar sua tese, o autor do fragmento, o texto, utiliza, no primeiro parágrafo, qual tipo de argumento para comprovar a tese dele? Para comprovar o que ele está falando. Posso falar? O que ele usou? Pode. Que foi em base de um tipo de uma organização. Isso. Ó, vamos lá, então. O autor do texto recorre à ordenação temporal. O que é ordenação? Coloquem aí. Ordenação temporal. Ordenação temporal. Professora, o que não estava é dando certo aqui de abrir a câmera, mas tá aqui a tarefa, ó. Sim, então pode virar a página. Certinho. Deixa eu anotar aqui. Isso. Então, eu já vi aí que a Mirella colocou... O que você colocou aí mesmo, Mirella? Na 7? Na número 7. Qual a sua resposta que você colocou aí? Eu acabei de ler divulgação científica. Isso. É isso mesmo. Com base, né? Ordenação temporal. O que é essa ordenação temporal? São as alterações geológicas. Alterações geológicas e moleculares. Isso tem tudo a ver, né, com uma divulgação científica, né? Então, isso mesmo. Número 8. Transcreva uma passagem do texto que justifique a resposta da questão anterior. Vocês vão retirar do texto algo que justifique. Com base em dados geológicos aliados a informações sobre a história evolutiva das espécies, filogenia,
obtida por meio de estudos moleculares, a equipe de Karina Horn conseguiu separar dois movimentos Karina Horn. Karina Horn, bem distintos da Amazônia. Isso, mas podemos resumir, né? Não precisa ser tudo. Pode colocar só ali, ó. A equipe de Karina Horn conseguiu separar dois momentos bem distintos da Amazônia, né? Baseado nas alterações, né, geológicas e moleculares, né? O que chegou à conclusão, né? Essa equipe separou dois momentos e coloca quais os dois momentos, né? Um antes e outro depois do soerguimento dos Andes. Isso, número 9. O propósito comunicativo do gênero textual lido é transmitir ao leitor conhecimentos de natureza científica. Por isso, é comum a presença de termos específicos de determinada área do conhecimento. Transcreva um exemplo do texto e, em seguida, explique o significado. Um termo científico. Lá entre parênteses, lá, ó. O que está escrito lá? Filogenia. E o que é o significado de filogenia? E aí? História evolutiva das espécies. A filogenia estuda a história evolutiva das espécies, ou seja, a evolução, né, das espécies ao longo do tempo, né, dos anos, das décadas. Então, pode colocar ao longo do tempo. 10. De acordo com alguns trechos do artigo, o jornalista se baseou em informações cedidas por especialistas no assunto. Quem que é esse informante? Quem é o informante aí? Tá sem áudio, Alice. Toda vez, é uma coisa que eu sempre esqueço. O que é, então? Quem é? Quem é o informante? Eu coloquei que eram os dados geológicos aliados a informações das espécies obtidas por meio de estudos moleculares. Tá, isso aí é na B. Você trocou essa resposta é da B. A letra A, quem que estudou isso? A equipe, né? O informante é quem informa, quem está passando, quem que está estudando isso? A equipe de Karina Horn. Então, na letra, essa resposta, Alice, que você acabou de falar, é a resposta da B, né? Que é a informação. A equipe de Karina Horn é na letra A. A equipe de Karina Horn é o informante do artigo, né? Desse texto, né? Que é o que passa a informação. O informante é quem passa a informação, né? Então, a equipe de Karina Horn é quem fez, né? Quem estudou tudo isso. Então, na B, lê de novo, Alice, o que você tinha colocado. Base em dados geológicos aliados a informações sobre a história evolutiva das espécies obtidas por meio de estudos moleculares. Isso, a informação foi incorporada ao texto, é por meio de estudos, né, que se comprovou, né, essa informação. Qual informação? Né? Os momentos, né, da Amazônia. Os momentos distintos da Amazônia. Tia Dá, deixa eu só copiar aqui rapidinho. Pode, tranquilo. Aí eu vou lendo aqui o argumento, né, o fragmento, quer dizer, o fragmento agora. Ó, releia o segundo parágrafo do artigo de divulgação científica para responder às questões 11 e 12. Vamos lá, o segundo parágrafo, vou ler novamente. Há mais de 10 milhões de anos, o que conhecemos hoje como Amazônia ocupava uma área muito maior, denominada de Pan-Amazônia, que chegava ao Oceano Pacífico. Em determinado momento, essa área se estendeu para o sul, chegando a alcançar a parte norte da região do Paraná. 11. Transcreva do trecho os advérbios e as locuções adverbiais de tempo. Tempo é a
circunstância, né? Todo adjunto adverbial indica uma circunstância. Aqui, no caso, a circunstância de tempo. E quais são essas locuções adverbiais e esses advérbios que indicam tempo? Há mais de 10 milhões de anos. Há mais de 10 milhões de anos. É uma locução adverbial. Há mais de 10 milhões de anos. Indica tempo. Aí eu tenho também outra locução adverbial. Hoje. Em determinado momento. Indica tempo. Em determinado momento. Esse hoje também não é hoje? Hoje sim, hoje é um advérbio. Hoje é um advérbio. Em um determinado momento, ou em determinado momento, é locução adverbial. Quando é só uma palavrinha, é advérbio. Quando é um termo, né? Quando é um termo, é locução adverbial. Porque o termo indica a circunstância. E quando indica circunstância, né, tem a ver com advérbio. Então, quais são, né? Há mais de 10 milhões de anos, hoje, em determinado momento. Esses três termos aí. 12. Qual é a relação entre os advérbios enumerados na questão anterior e o gênero artigo de divulgação científica? Qual que é a relação entre esses dois? E aí? Os advérbios, qual que é a função? O que eles exprimem? O que os advérbios e as locuções adverbiais exprimem? Circunstâncias, né? Então, vamos lá. Os advérbios e locuções adverbiais exprimem circunstâncias. Exprimem circunstâncias. E aí? Que são necessárias para a compreensão do leitor. Para a compreensão do leitor. Que são necessárias para a compreensão do leitor. Então, todo artigo de divulgação científica terá advérbios, terá termos que indicam circunstâncias. Porque eu estou falando de determinado assunto. E esse determinado assunto aconteceu, né? Aconteceram circunstâncias desse determinado assunto. Então, na verdade, circunstâncias ocorrem a todo momento, né? Todo momento na nossa vida ocorre alguma circunstância. Então, a nossa vida está repleta de advérbios. Então, vamos lá agora, preste atenção comigo aqui na página 32. O papel, agora preste atenção, o papel da modalização asseverativa e quase asseverativa na argumentação. Jesus, aí você vê isso aí, o que é isso? Nunca vi na minha vida. O que é uma coisa severa? O que é uma coisa severa? O que vocês entendem? Vamos pegar o termo assim, a palavra solta, severa. O que é algo severo? Isso era algo severo, é algo difícil, né? Algo muito complicado. É isso mesmo. Só que vamos lá entender por que é tão complicado. Ó. Você já ouviu falar em modalização asseverativa? Acredito que vocês não tenham ouvido falar disso. Embora o termo pareça estranho, o conceito não é tão complicado assim. Ao representar a si mesmo e ao leitor virtual, o locutor modaliza o discurso, ou seja, vai deixando na escrita pistas que revelam o seu posicionamento em relação ao assunto tratado no texto. Então, né, o que é modalização asseverativa? É um ponto de vista dentro do texto. Ponto de vista de quem? E aí? O locutor. O que é locutor? Ou leitor?
é quem está lendo, né? O leitor já vai ali lendo e colocando ali seu ponto de vista. Quando o leitor joga ali seu ponto de vista a respeito daquele assunto, é chamado de modalização asseverativa. Que nome complicado, né? Por que não colocaram um nome mais fácil para isso? Língua portuguesa é difícil, menina. Então, o que é a modalização asseverativa? É o ponto de vista do leitor ao ler, né, o texto, principalmente textos mais complicados, que são os artigos científicos, né? Os artigos de divulgação científica. Às vezes tem termos ali muito difíceis, né, que você precisa procurar o significado. Nem sempre vem o significado desses termos. Continuando, o modo como são feitas determinadas afirmações, segundo parágrafo, página 32. O modo como são feitas determinadas afirmações é tão importante quanto o próprio conteúdo da mensagem. As escolhas vocabulárias não só indicam as opiniões, os sentimentos e as atitudes do locutor, mas também revelam se ele avalia os fatos abordados no texto como reais, irreais ou hipotéticos. O leitor vai lendo, né, aquele texto e ele já vai ali assimilando, né? E já vai ali colocando, abordando fatos que ele considera real, fatos que ele considera, isso não existe, né? Já vai lá, não acredito, não, isso aqui não existe, né? A coisa irreal. Ou hipóteses, né? Já vai formulando hipóteses a respeito daquele assunto. Em alguns gêneros textuais, o uso desses modalizadores influencia diretamente a orientação argumentativa do texto. O manifesto, por exemplo, é um gênero textual cujo propósito comunicativo é persuadir o interlocutor a concordar com o posicionamento do locutor em relação a uma problemática social, política, cultural ou filosófica, por meio de argumentos considerados legítimos. Então, aquele autor, né, o manifesto, manifesto, o que é manifestar? O que é manifestar? Manifestar é falar, né, jogar para fora tudo que está guardado. Então, o manifesto é isso, é você, a pessoa que vai escrever, ou o grupo, né, pode ser escrito por um grupo, por uma pessoa. Então, a pessoa vai, ou o grupo vai jogar ali seu ponto de vista e vai colocar ali argumentos legítimos para comprovar, né? Comprovar a sua tese. O que é tese? Tese é argumento, né? Comprovar aquilo que se fala. E eles tentam convencer, né? Convencer o leitor, né? Aquela pessoa que está lendo, a ter o mesmo pensamento. Ter o mesmo pensamento que eles. Aqui nós temos um manifesto em prol do direito à vida inclusiva da pessoa com deficiência. É um caso, meninos, eu tenho formação, eu sou pós-graduada em educação especial. Eu já tive 4 alunos especiais, um com hidrocefalia e outros 3 com deficiência intelectual. Um era deficiência intelectual leve, o outro era moderada e o outro era grave. Então, a pessoa, para cuidar dessas crianças, né, com deficiência ou com pessoas, tem que ter ali uma formação, tem que ter informações, né? No mínimo, ele tem que ter informações de como, né, como tratar essa pessoa. Às vezes, crianças com autismo, não sei se vocês já tiveram oportunidade de conviver com crianças com autismo, tem certos níveis, né, do autismo que leva a pessoa fica agressiva, né? Aquela criança fica agressiva. A criança, o simples fato de você falar oi para ela já incomoda. Infelizmente, meninos, esse tema, ele é jogado assim, ele não é muito levado em conta, mas por isso foi feito esse manifesto, né, do direito à vida inclusiva, a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade.
Muitos têm preconceito, muitos mesmo. Muitas pessoas, a maioria, né? A maioria, não estou generalizando, mas muitas pessoas mesmo têm preconceito com pessoas com deficiência, tanto deficiência psicológica, né? Deficiência física. Tanto é que vários locais, agora não, mas antigamente, vários locais não tinham acesso às pessoas com deficiência física. Hoje já tem, né? As rampas, tudo, os ônibus, né? Adaptáveis. Mas antigamente era assim, era quase que nulo. Eles eram deixados de lado. Eles tinham que ficar só em casa, porque não tinha lugar para eles irem. Não cabiam, né? Eles iam ao shopping. Como que eles iam ao shopping? Se eles não podiam subir numa escada, né? Hoje a escada já tem de rampa, né? Então, antigamente não tinha, só tinha escada de degrau. Como que um cadeirante vai, né? Subir uma escada de degrau, gente? Como que um cadeirante vai viajar de ônibus se não tinha um ônibus com acesso, né? A cadeirante. Então, é isso, esse manifesto. Eu quero que vocês leiam para mim esse manifesto, da página 32 e 33. E vocês façam atividade para mim, para casa. Hoje é dia 8/12. Página 34 e 35. 34 e 35. Para casa. Meninas, então, meninas, né? Só tem meninas hoje. Deixa eu anotar aqui. Só um minuto. Mirela, Luísa, Mariana e Alice. Certo? Meninas, fiquem com Deus, tá? Até quinta-feira. Tchauzinho.